Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica que, nossa, dá o que falar. Intrigante e muitas vezes bem controversa. Cam, um dos filhos de Noé. Exato. Uma figura-chave ali no pós-dilúvio. Para essa análise, a gente está se baseando bastante num artigo bem detalhado lá do site Teológico Clube, do Diego Pereira do Nascimento. Um material bem interessante. E o Cã, né? Ele foi um dos 8 que sobreviveram ao dilúvio na arca, se tornou patriarca de várias nações, só que a história dele ficou marcada por aquele episódio de, digamos, desonra com o pai, Noé, e por uma maldição que, nossa, ecoou e foi muito distorcida com o tempo. Foi mesmo. E essa distorção teve consequências bem sérias. Pois é. Então, o nosso objetivo aqui é explorar um pouco quem foi Cã, quem era a família dele, o que rolou naquele incidente com Noé e entender bem essa maldição sobre Canaã, que é filho dele, importante dizer, não sobre ele diretamente. Esse é um ponto crucial, né? A maldição é sobre Canaã. Exato. E vamos ver também o legado dos descendentes de Cã, que é gigantesco. E, claro, como essa história toda foi usada de forma errada, sabe? Especialmente para tentar justificar a escravidão. Ok, vamos lá desempacotar isso. Vamos nessa. E olha, já para começar, um ponto que talvez pegue muita gente de surpresa. Aquela famosa maldição do Noé, depois que ele ficou bêbado e tal, não foi pro Cã. Não mesmo. O texto de Gênesis é bem claro. Claríssimo, diz lá. Maldito seja Canaã. Nomeia o filho de Cã. Entender isso logo de cara é fundamental para a gente desmontar um monte de interpretação errada que veio depois. Com certeza. Séculos de equívocos baseados numa leitura apressada, talvez? Ou intencional, né? Mas enfim, vamos situar o Cã primeiro. Lá em Gênesis, capítulos 5 a 10, ele aparece como o segundo filho de Noé. Nasceu antes do dilúvio, claro, e foi salvo na arca. Com a esposa, os pais, os irmãos, Sem e Jafé, e as cunhadas. 8 pessoas no total. Isso, e logo que eles saem da arca, tem aquele momento importante em Gênesis 9.1, né? Deus abençoa Noé e os filhos, Cã incluído, e dá aquele mandato: frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. É um recomeço para a humanidade e ele está ali, no centro disso, junto com os irmãos. E a fonte ajuda a gente a mapear a família mais próxima ali depois do dilúvio. Tem o Noé, o pai, o construtor da arca, né? O homem justo. Sim. Tem o Sem, o irmão que, como a gente vai ver, agiu com honra lá no incidente e foi abençoado por Noé. É o ancestral dos povos semitas, Abraão, Davi, até a linhagem messiânica, segundo a tradição. Uma linhagem bem central na narrativa bíblica. E o Jafé, o outro irmão, que também agiu com respeito e recebeu uma bênção de expansão, de alargar fronteiras, e aquela promessa meio enigmática de que ele habitaria nas tendas de Sem. Pois é, e essa parte do Jafé nas tendas de Sem é super interessante. Muitos intérpretes veem aí uma espécie de prenúncio, sabe? Da futura inclusão dos gentios, dos não-judeus, na aliança que começou com Sem. Ah, faz sentido. Uma visão de futuro ali, né? Exatamente. Mostra que a história não se limita só àquelas famílias imediatas. Boa observação. Bom, agora vamos pro episódio central, né? O que realmente marcou a imagem do Cã. Gênesis 9, a partir do verso 20. O incidente na tenda. Isso. Depois do dilúvio, Noé vira agricultor, planta uma vinha, faz vinho. E aí, né? Bebe demais, fica bêbado e acaba nu dentro da tenda dele. Uhum. E o versículo 22 é direto. Viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Quer dizer, ele viu e foi contar. E a reação dos irmãos é o contraponto imediato, né? Total. Sem e Jafé pegam uma capa, entram na tenda de costas para não verem a nudez do pai e cobrem ele, com respeito. Olha, essa descrição do que Cã fez, ou melhor, do que ele não fez e do que ele fez, é carregada de significado. O problema ali não parece ser só ter visto por acidente. Não, né? Parece mais complexo. Bem mais. O texto parece dar peso a duas coisas. Primeiro, ele não fez nada para cobrir o pai, para proteger a honra dele. E segundo, e talvez mais grave ainda,
Ele foi contar para os irmãos, ele expôs a vulnerabilidade do pai. Isso era muito sério naquela cultura. Extremamente sério. No Antigo Oriente Próximo, a honra da família e principalmente a honra do pai, do patriarca, era um pilar fundamental da sociedade. O que Cã fez, expor o pai em vez de proteger, seria visto como uma falta de respeito gravíssima. Uma quebra do dever de filho. Entendi. Não é só a nudez física, é a exposição da honra. Exato. É a violação da honra paterna. E é interessante ver como, ao longo do tempo, as pessoas tentaram entender por que a reação de Noé à maldição foi tão severa. Sim, porque parece desproporcional só por ter visto e contado, né? Pois é. E aí entram aquelas interpretações rabínicas posteriores lá do Talmud, do Midrash. Elas refletem essa busca por uma explicação. Alguns sábios achavam que só essa indiscrição não justificava a dureza da maldição. E o que eles sugeriam, então? Bem, surgiram especulações de que a ofensa de Cã teria sido maior. Talvez ele tenha zombado do pai, humilhado ele de propósito. Há até interpretações bem mais radicais e menos aceitas que a fonte menciona, falando até de agressão física, como castração. Nossa, isso vai bem além do texto, né? Totalmente além do texto bíblico literal. Mas mostra como, mesmo séculos depois, havia uma percepção de que o ato de Cã devia ter sido muito grave para gerar aquela consequência. Reforça o peso do desrespeito filial naquela cultura. Entendi. E essa gravidade toda nos leva direto para a reação do Noé e para a maldição. E aqui, como a gente já falou, é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a maldição não é para Cã. Esse é o ponto. Quando Noé acorda, percebe o que aconteceu, o texto não diz como ele soube, mas ele soube que foi o filho mais moço que agiu de forma errada. Ele solta a maldição, Gênesis 9:25, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Direto no alvo. Canaã, o filho de Cã. Exatamente. Canaã é o amaldiçoado. E essa especificidade é a chave de tudo. Se a gente conecta isso com o resto da história bíblica, essa maldição sobre Canaã ganha um sentido principalmente profético. Profético como olhando para o futuro. Isso. Ela está antecipando, dentro da lógica da narrativa, que vai seguir em Gênesis, Êxodo, Josué, etc., a relação futura de conflito e, eventualmente, de subjugação entre os descendentes de Canaã, os povos cananeus, que já moravam na Terra Prometida, e os descendentes de Sem, que são os israelitas. Ah, então maldição seria uma previsão da conquista da Terra Prometida. Exatamente. A maldição encontra o seu cumprimento narrativo lá na frente, quando Josué lidera os israelitas na conquista de Canaã. A maldição funciona como uma espécie de prenúncio desse conflito histórico e da vitória israelita sobre os cananeus. Então, peraí. A maldição, no contexto original dela, é sobre um destino nacional, uma questão geopolítica futura entre esses povos específicos, não é sobre uma característica ruim ou uma punição para sempre para todos os descendentes de Cã. Exatamente isso. Não tem nada a ver com escravidão racial individual ou perpétua. É sobre a subjugação dos cananeus como nação pelos israelitas. E isso fica ainda mais claro quando a gente vê que logo depois da maldição, Noé abençoa Sem e Jafé. Verdade. Tem as bênçãos logo em seguida. Sim, Sem abençoado como a linhagem principal ali da aliança, e Jafé recebe a promessa de expansão e de compartilhar dessa bênção. A maldição sobre Canaã se encaixa nesse quadro maior de destinos proféticos para as linhagens dos 3 filhos, com foco específico na relação futura entre Israel e Canaã. Entendi. Ler assim, no contexto, faz toda a diferença do mundo. Muda completamente a visão. Muda tudo. E é fundamental para a gente entender o texto como ele foi escrito, muito antes das distorções que vieram séculos depois. Com certeza. Bom, então vamos dar uma olhada nos outros descendentes de Cã, além do Canaã? Gênesis 10, que é a famosa tabela das nações, né? Dá uma lista. Isso. A genealogia pós-dilúvio. Cã teve 4 filhos: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. A tradição bíblica e histórica associa Cuxi aos povos cuxitas, lá do sul do Egito, onde hoje é o Sudão, sul do Egito e Etiópia, a antiga Núbia.
Certo. E tem um detalhe interessante. Cush é pai de Nimrod, aquele que a Bíblia descreve como caçador poderoso, fundador de reinos na Mesopotâmia, Babel, Ereque, Acade. Nimrod é uma figura importante ali no começo da civilização mesopotâmica. Neto de Cã. Depois vem Mizraim, que é literalmente a palavra hebraica para Egito. Os descendentes dele formaram a civilização egípcia. Incrível, né? Gigantesca, né? Uma das maiores da história. Aí tem Put, que geralmente é ligado aos povos da Líbia, norte da África, ali a oeste do Egito. Uhum. E, claro, Canaã, o ancestral dos vários povos cananeus que viviam na terra que depois se tornou Israel. E essa lista de descendentes é impressionante. E nos leva a um ponto importante, o uso do termo camita. Ah, sim, a gente ouve falar disso. Pois é, esse termo camita surgiu dessa genealogia e foi muito usado principalmente lá no século XIX, começo do XX, por linguistas, historiadores, para agrupar um monte de povos da África e do Oriente Médio. E junto com isso veio a tal hipótese das línguas camíticas. O que era isso? Era uma tentativa de classificar juntas línguas como o egípcio antigo, as línguas berberes do norte da África, as línguas cuxíticas lá da África Oriental. O problema é que essa classificação muitas vezes vinha com uma carga cultural e até racial. Sugeria umas hierarquias, umas relações que, na verdade, não tinham base científica sólida. Entendi. Era uma classificação meio tendenciosa, camítica. Não existe mais como um grupo linguístico coeso. Ah, é? E como classificam essas línguas hoje? Hoje, a maioria dessas línguas egípcio, berbere e cuxíticas está dentro de uma família linguística enorme chamada afroasiática. E o mais fascinante, essa mesma família afroasiática também inclui as línguas semíticas. O quê? As línguas de Sem também, tipo hebraico, árabe? Exatamente. Hebraico, árabe, aramaico. Isso sugere que a origem comum desses povos ligados a Sem e Cã é muito mais antiga e a relação entre eles é bem mais complexa do que aquelas classificações antigas faziam parecer. É tudo mais entrelaçado. Nossa, isso muda muito a perspectiva. Quebra aquela ideia de separação total, né? Quebra totalmente. E reforça o que a gente já falou, o impacto gigantesco das civilizações que a própria Bíblia liga aos descendentes de Cã. Pensa bem, Egito, Mizraim, uma das civilizações mais duradouras e influentes que já existiu. Verdade. Os impérios da Mesopotâmia, ligados a Nimrod, neto de Cuxi, Babel, Acádia, talvez até a Síria primitiva. O reino de Cuxi, ao sul do Egito, superpoderoso. As culturas urbanas sofisticadas dos cananeus. É um legado civilizacional absurdo. Absurdo, o que torna ainda mais irônico e trágico como a história de Cã foi distorcida depois. E essa distorção é o nosso próximo ponto, que é crucial. O artigo que a gente está usando como base mostra que, principalmente a partir do século XV, quando começou o tráfico de escravos pelo Atlântico, Um período sombrio. alguns grupos, e é triste dizer, mas incluindo setores dentro do cristianismo e do judaísmo, começaram a usar uma interpretação totalmente distorcida dessa história, a tal maldição de Cã. Para quê? Para justificar a escravidão dos povos africanos. Sim. E é fundamental a gente entender por que essa interpretação é simplesmente errada. Teologicamente insustentável. É uma péssima leitura do texto bíblico, como o artigo e outros estudiosos, tipo David Goldenberg, deixam bem claro. E quais são os argumentos para refutar isso? São vários e bem diretos. Primeiro, a Bíblia em Gênesis ou em qualquer outro lugar nunca associa Cã ou seus descendentes especificamente à raça negra. Essa ligação foi feita muito, muito depois. Não está no texto. Certo. Ponto 1. Não há ligação racial no texto. Exato. Segundo, como a gente já repetiu aqui, a maldição de Gênesis 9 foi explicitamente para Canaã, um dos filhos de Cã. Não foi para Cã, nem para os outros filhos dele, Cuxi, Mizraim, Put, e muito menos para todos os descendentes deles para sempre. Ponto 2. O alvo foi Canaã, não todos os camitas. Isso. Terceiro, o conteúdo da maldição falava de servidão ou subjugação nacional, a relação futura entre cananeus e israelitas na terra de Canaã. Não falava de escravidão racial, individual, como foi aplicada depois.
Ponto 3. Era subjugação nacional, não escravidão racial individual. Perfeito. E quarto, na própria lógica da Bíblia, essa maldição profética sobre Canaã se cumpriu historicamente na conquista de Canaã por Israel. Acabou ali. Não tem como aplicar isso para outros povos, séculos depois, em outro continente. Então, usar essa passagem para justificar a escravidão na África foi ignorar tudo isso. Ignorar o alvo, o contexto, o cumprimento na própria Bíblia. Exatamente, ignorar completamente. É um exemplo, assim, trágico, chocante, de como um texto sagrado pode ser tirado do contexto original, ter o sentido virado do avesso e ser usado para justificar coisas horríveis como opressão, racismo, violência. É muito sério. Pega-se um detalhe, a maldição, ignora-se a quem se aplica, Canaã, ignora-se o sentido original, profecia nacional, e o cumprimento, conquista de Canaã, para criar uma justificativa para algo totalmente diferente. Precisamente, uma apropriação indevida com consequências devastadoras para milhões de pessoas. O artigo também dá uma pincelada rápida em outras visões sobre o Cã, fora do judaísmo e cristianismo tradicionais. No islamismo, por exemplo, ele é o Ram. Sim, Han em árabe. E geralmente ele é visto como um dos filhos justos de Noé, Noi, que sobreviveu ao dilúvio. Aquela história da embriaguez e da maldição não aparece no Alcorão, não tem esse peso todo. Interessante. E os historiadores islâmicos? Os historiadores clássicos, como Al-Tabari, listam ele como ancestral de povos africanos, mas sem aquela carga negativa da maldição que a gente vê na interpretação distorcida da Bíblia. Faz sentido, já que a história não está no Alcorão. E tem também uma tradição local bem curiosa que o artigo cita lá no Paquistão, numa cidade chamada Garibual. Dizem que tem uma tumba lá enorme, de uns 24 metros. 24 metros. Pois é, e dizem que é a tumba de Cã. Essa tradição surgiu em 1891 por causa de um sonho de alguém. E lá ele é visto como um profeta local que teria vivido 536 anos. Nossa, tradições locais podem ser bem criativas, mas mostra como a figura dele ecoou de formas diferentes. Exato. E sobre o nome Cã, tem alguma coisa aí? Tem sim. O nome em hebraico é Ham, e essa palavra está ligada a quente ou calor em hebraico. Quente. Alguns estudiosos também notaram a semelhança no som com Kemet. Kemet, o nome do Egito antigo, né? Exato. O nome que os próprios egípcios davam para a terra deles. Kemet significa a terra negra. Mas atenção, essa negritude era do solo fértil escuro das margens do Nilo, em contraste com a Deshet, a terra vermelha do deserto. Ah, então era uma descrição geográfica da terra, não da cor da pele das pessoas. Isso era sobre o solo fértil, a base da civilização deles. Uma descrição agrícola geográfica. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que a gente pode dizer sobre o legado de Cã? O que fica? Olha, o que fica é que o legado dele é extremamente complexo. Tem duas faces, né? Por um lado, ele é uma figura fundamental ali em Gênesis, um dos 3 pais da humanidade depois do dilúvio. Sim, um dos pilares. E os descendentes dele, segundo a própria Bíblia, fundaram civilizações que estão entre as maiores e mais influentes da história. Egito, Mesopotâmia, Cush e Canaã é um legado civilizacional gigantesco. Imenso. Um legado que muita gente talvez nem associa a ele por causa da outra história. Exatamente. E essa é a outra face. De forma totalmente injusta, trágica, o nome dele acabou sendo usado, por causa de uma distorção absurda do texto bíblico, para criar uma das piores justificativas ideológicas para a opressão racial e para a escravidão. É um paradoxo enorme, né? Ancestral de grandes civilizações e, ao mesmo tempo, nome usado para justificar a opressão. Um paradoxo trágico, causado pela má interpretação e pelo mau uso da história. Então, recapitulando rapidinho os nossos pontos principais aqui. A gente viu Cã como essa figura central, logo depois do dilúvio, recebendo a bênção de Deus com os irmãos. Analisamos o incidente na tenda, não só o ver, mas o desrespeito à honra do pai, que era algo muito sério naquela cultura. Sim, a questão da honra é chave. Destacamos, e acho que vale repetir, a importância crucial de entender que a maldição foi para Canaã, o filho, e não para Cã.
e que o sentido original era profético, sobre a relação futura entre cananeus e israelitas. Fundamental esse ponto. Vimos a lista impressionante de descendentes de Cã e o papel deles na formação de civilizações gigantescas, Egito, Mesopotâmia, Cuxi, um legado muitas vezes esquecido. Um legado civilizacional inegável. E, por fim, a gente examinou e refutou aquela interpretação racista da maldição de Cã, mostrando como ela distorce completamente o texto bíblico original, histórica e teologicamente. Exato. Uma distorção com consequências terríveis. E tudo isso, levanta uma questão importante, talvez, para a gente pensar depois. Pois não. Essa distância enorme entre o que o texto de Gênesis realmente diz sobre Cã e Canaã, que é uma história de família complexa, com uma profecia sobre nações, e o que fizeram com essa história depois para justificar atrocidades como a escravidão. Sim, a distância é abissal. Isso nos faz pensar sobre a responsabilidade que a gente tem hoje quando lê e interpreta textos antigos, Especialmente os textos sagrados. Sem dúvida. Uma responsabilidade enorme. Como essa história toda da recepção de Cã serve de alerta, sabe? Sobre o perigo de ler essas narrativas fora do contexto histórico, cultural, ou pior, ler com uma agenda já pronta, buscando no texto uma justificativa que ele simplesmente não oferece. É uma reflexão fundamental. O peso da interpretação. Como usamos ou abusamos das histórias que herdamos. A história de Cã nos força a pensar sobre isso. Como podemos ler com mais cuidado, com mais respeito ao contexto original, e evitar repetir os erros trágicos do passado? Fica aí a questão.